Isso aconteceu por volta de 2012 ou 2013. Minha mãe e eu morávamos sozinhas na antiga casa da minha avó, mas, infelizmente, ela faleceu em 2009. Então éramos apenas nós duas. Minha mãe costumava sair para visitar a família, já que a maioria de nossos parentes morava na mesma cidade. Às vezes, eu ia com ela, mas outras vezes ficava em casa jogando no computador. Uma noite, eu estava sozinho em casa. Não lembro se estava ouvindo música ou jogando, mas era quase 11 da noite quando alguém bateu na porta. Tínhamos 4 cachorros que começaram a latir loucamente. Isso não era incomum, porque nossos cães latiam para os vizinhos se os vissem saindo do carro do outro lado da rua ou até mesmo se ouvissem alguém falando nas proximidades. Eles sempre iam para a janela da sala de estar e latiam para qualquer coisa que notassem do lado de fora. Meu quarto ficava na frente da casa, com uma janela voltada para a varanda e a porta. Quando ouvi a batida, olhei pela janela para ver quem estava lá. Minha mãe raramente recebia visitas, mas às vezes algumas pessoas vinham conversar com ela ou ver se ela estava em casa. Geralmente, elas não vinham tão tarde da noite, mas não pensei muito nisso e apenas fui ver. Eu podia ver a pessoa de pé na varanda, mas ela não parecia familiar. Mesmo que fosse tarde, pensei que era apenas um dos colegas de trabalho da minha mãe vindo ver se ela estava em casa. Então, abri a porta e vi um homem de uns 40 anos. Ele estava vestindo uma jaqueta de trabalho marrom e jeans azul claro, parecendo alguém que trabalhava na fábrica. Abri a porta para ver o que ele queria. Ele disse algo como "Oi, como vai?" e fez um pouco de conversa fiada. Ele não parecia nervoso ou com pressa, então achei que era apenas uma visita normal. Ao fundo, meus cães ainda estavam latindo, então tentei manter a calma e ser educado enquanto conversava com ele. É difícil lembrar todos os detalhes da nossa conversa, mas ele perguntou algo como "Tem mais alguém em casa?" Naquele momento, ainda acreditava que ele era alguém que minha mãe conhecia do trabalho. Respondi: "Sim, estou sozinho agora." Minha mãe foi para a casa da minha prima, mas deve voltar em breve. Ele disse algumas outras coisas, como seu nome, acho, e mencionou que tinha acabado de se mudar de Indiana. Ele disse que estava indo de casa em casa para se apresentar. Por aqui, isso poderia causar problemas. Não é comum alguém aparecer na casa dos outros para se apresentar, especialmente tão tarde da noite. Ele respondeu que em Indiana era normal as pessoas fazerem isso. Ele não disse mais nada, apenas sorriu e foi embora. Havia um carro estacionado na estrada fora da entrada e parecia relativamente novo. Não pensei muito nisso na hora. Achei que ele não estaria interessado em roubar de nós porque parecia que podia pagar por tudo o que precisava. Minha mãe chegou em casa cerca de 30 minutos a 1 hora depois e eu contei o que aconteceu. Não foi até ver sua reação que comecei a entender a gravidade da situação. Nunca mais vi aquele homem depois disso e não tinha certeza do que ele queria. Minha mãe disse que tive sorte, talvez ele não tenha entrado porque todos os 4 cães estavam comigo. Eles são bastante protetores e todos observaram o homem atentamente enquanto conversávamos. Ou talvez ele estivesse sendo honesto e foi apenas uma visita estranha e inofensiva, mas ainda me pergunto sobre isso às vezes. O que exatamente ele estava fazendo lá? Para dar um pouco de contexto, sou um estudante de 21 anos e faço babysitting desde os 14 anos. Então, você pode dizer que já cuidei de crianças de todas as idades, desde bebês até pré-adolescentes. Quando eu tinha 15 anos, fiz aulas de babysitting no centro comunitário e também um curso de autodefesa para mulheres. Faço babysitting pelo menos uma vez por mês para uma família em particular. Eu gosto deles porque me pagam mais do que a minha tarifa habitual. Eles têm uma casa grande com internet, então posso fazer minha lição de casa, e as 2 crianças são muito bem comportadas.
Os pais saem uma vez por mês por volta das 17 horas e voltam pouco depois das 2 horas da manhã. Eles sempre me oferecem o quarto de hóspedes para dormir até de manhã, mas eu geralmente fico acordada e assisto a TV via satélite até eles voltarem. A casa está em um bairro tranquilo e agradável, e eles também têm um sistema de alarme que posso controlar pelo meu telefone, o que será importante mais tarde. Eu sempre levo as crianças para comer pizza em um lugar com um arcade e isso ajuda a cansá-las para que elas vão para a cama cedo. A menininha que cuido está em uma missão para ganhar um conjunto de animais de pelúcia na loja de prêmios. É divertido para elas e me faz sentir uma boa babysitter. Além disso, a pizzaria é perto e tem uma comida ótima, então é uma situação vantajosa para todos. De qualquer forma, eu estava sentada em uma mesa assistindo as crianças brincarem em uma piscina de bolinhas e mandando mensagens no meu telefone quando um casal veio e sentou na mesma mesa que eu. Era uma mesa longa, com pais aqui e ali, então não parecia estranho. O casal parecia bastante normal, provavelmente na faixa dos 20 e poucos anos, talvez um pouco mais velho. Então, o homem disse: "Ah, olá, você é a babysitter dos filhos do Dr. Fulano de Tal?" Os pais dessas crianças são ambos médicos, o que é bastante comum por aqui. Mas, em vez de responder diretamente, eu disse algo aleatório, como: "Eu me pergunto o que eles usam para fazer a pizza aqui." Sim, eu sei, sou ótima em evitar perguntas. Deveria ganhar um prêmio pelos meus talentos de atriz, mas eles pareceram perceber que eu estava tentando desviar das perguntas. Começaram a dizer coisas estranhas, falaram sobre os pais das crianças, fizeram comentários sobre a filha e se perguntaram em voz alta se ela ficaria tão bonita quanto a mãe deles. Ok, pessoal, eu não sei se isso era para ser assustador, mas vou assumir que era. Então, a mulher me disse, e cito: "Eles realmente deixam você se vestir assim enquanto cuida das crianças?" Ela olhou para minha camiseta, que estava um pouco justa, mas não reveladora, além de mostrar um pouco de decote. Estava realmente quente, cerca de 30 graus Celsius, então usar um moletom não era uma opção. Eu interpretei isso como um sinal para pegar as crianças e levá-las para buscar seus prêmios, para que pudéssemos ir embora. Ambas as crianças conseguiram seus prêmios e voltamos para casa. Avançando algumas horas, as crianças estavam banho tomadas e na cama. Li para elas uma história legal, como Boa Noite Lu e um capítulo assustador de O Lobisomem do Pântano Feverento, antes de colocá-las para dormir. Era por volta das 21 horas. Eu estava em dia com a lição de casa e assistindo TV quando ouvi um barulho na varanda. A princípio, não prestei muita atenção, mas então a maçaneta começou a sacudir forte. Comecei a me dirigir para a porta da frente para ver quem era, mas então percebi que era tarde da noite, eu estava sozinha com 2 crianças e realmente queria me manter segura. Então, voltei para pegar minha bolsa, onde mantenho meu taser. Enquanto me movia, a porta dos fundos também começou a tremer. Foi quando percebi que não havia ligado o sistema de alarme depois de voltar. Como em qualquer filme de terror típico, o alarme não funcionaria e os intrusos entrariam. Mas, para sua decepção, eu consegui ativar o alarme novamente sem problemas. Então, corri para o andar de cima e coloquei as 2 crianças no quarto dos pais, dentro do armário. Me sinto mal por tê-las assustado. Quando as reuni, não expliquei o que estava acontecendo. Não queria dizer a elas que alguém estava tentando arrombar a casa, mas não saber parecia mais assustador. Disse para ficarem no armário, em silêncio, e só abrirem a porta se ouvissem minha voz. Então, trancou a porta do quarto, que é a única porta trancada no andar de cima. Sentei lá com meu taser pronto e pressionei o botão de pânico no aplicativo do telefone. Depois de alguns minutos, recebi uma notificação de que o sistema de alarme foi desligado. Mesmo tendo usado o botão de pânico para chamar a polícia, decidi rearmar o sistema de alarme por segurança adicional. Então, ele desligou novamente, então eu o liguei novamente. Depois, desligou mais uma vez, então eu o liguei novamente.
Naquele ponto, eu podia ouvir o que parecia ser 2 pares de passos subindo as escadas. Mantive a calma pelos filhos, mas, por dentro, estava aterrorizada. Quando ouvi os passos se aproximando da porta e vi a maçaneta girando, respirei fundo e pressionei o gatilho do meu taser. Eu queria que soubessem que eu estava armada, mesmo que, realisticamente, isso talvez não ajudasse muito. Através da porta, eu disse que o alarme havia sido acionado e a polícia estava a caminho. Mas, para minha surpresa, ouvi uma voz familiar. Ava, sou o Dr. William, não se preocupe, você está segura agora. Eu abri a porta, corri para seus braços e comecei a chorar. Não percebi o quão assustada eu estava até que tudo acabou. As crianças saíram também, sem esperar minha permissão, mas os pais delas estavam lá, então estava tudo bem. Quando eu ativei o alarme no meu telefone, ambos receberam notificações onde estavam. Eles verificaram as câmeras e viram um homem e uma mulher em cada lado da casa. Eles perceberam que essas eram as pessoas tentando entrar. Quando o alarme continuava desligando, eles chamaram a polícia. Polly e eu fizemos uma declaração mencionando o estranho casal que conheci mais cedo naquele dia, mesmo que não houvesse evidências diretas ligando-os ao incidente. Além disso, as imagens das câmeras não mostravam rostos claros. Estou começando a me sentir melhor agora. Sou grata por o casal para quem estava fazendo babysitting ter chegado rapidamente para ajudar. Odeio dizer isso, mas acho que a polícia demorou muito para responder. Agora, estou de volta ao meu apartamento, a 1 hora de distância. Verifiquei as crianças uma vez e elas estão bem. Estou apenas aliviada por a casa delas ter uma boa segurança e por as coisas não terem saído pior. Quando eu tinha cerca de 14 ou 15 anos, costumava passar muito tempo na casa da minha prima. O nome dela era Schiller e o nome do marido dela era Josh. Schiller tinha cerca de 24 anos na época e Josh tinha cerca de 26. Eu estava na casa deles há uma semana inteira sem problemas. Era verão e a casa deles estava localizada em um bairro que estava crescendo rapidamente. Sabe aqueles bairros com muitas casas que todas parecem iguais e têm cul-de-sacs? No final do bairro, havia muitas casas que estavam apenas parcialmente construídas. Essa informação é bem importante. Enfim, Josh e eu gostávamos de assistir filmes e frequentemente ficávamos acordados até tarde assistindo o que quiséssemos. Naquela noite, Schiller foi dormir cedo, mas Josh e eu ficamos acordados para assistir o Woody e o Rateiro e depois só ridiculou 6, por sinal, esse filme é ruim. Normalmente, Josh saía para o pátio dos fundos para fumar de vez em quando, especialmente à noite, quando levava o cachorro dele para fazer xixi. Depois de um tempo, eu adormeci durante o filme em um dos 2 sofás da sala. Esse sofá estava encostado em uma parede e, à esquerda dele, havia uma janela que dava para o quintal. Era a única janela na sala de estar. Em determinado momento, comecei a ouvir o banjo latindo alto na sala de jogos, depois na cozinha e depois de volta na sala de jogos, e assim por diante. Banjo era um cachorro carente que não gostava de ficar excluído do quarto de Schiller e Josh, então eu pensei que ele estava apenas chateado, mas tentei ignorar e voltar a dormir. Então, ele de repente ficou em silêncio. Ele me acordou novamente ao rosnar para a janela ao lado do sofá onde eu estava dormindo. Ele não parava de se agitar, mas eu ainda não me levantei. Adormeci novamente por um tempo. De repente, Banjo pulou no sofá em cima do meu estômago e começou a latir alto novamente. Mas o que realmente me acordou foi uma luz brilhante iluminando meu rosto de fora da janela. No início, eu não estava com medo, apenas realmente confusa porque meus olhos ainda não tinham se ajustado. Então, a lanterna se moveu para cima e eu vi o rosto de um homem. Ele se parecia exatamente com Josh, talvez eles fossem gêmeos. Ele estava agachado com o rosto perto do vidro e, quando eu o vi, eu pulei bastante.
Não me lembro se gritei, mas o homem começou a rir de mim. Eu podia ouvir a risada dele através da janela. Pensei que era Josh tentando me assustar. Eu ainda estava meio adormecida e me sentindo desconfortável, então decidi dormir no chão do corredor no andar de cima. Não contei para a Skyler o que havia acontecido porque ela fica muito irritada quando você acorda, além de que eu ainda estava pensando que provavelmente era Josh tentando me assustar na pausa para fumar, e não algum estranho investigando a casa. Na tarde seguinte, contei a eles sobre o que havia acontecido, mas eles não levaram a sério. Perguntaram se eu tinha certeza de que não estava sonhando. Eles mencionaram ter ouvido o cachorro latindo como um louco. Fui para fora verificar perto da janela para ver se o homem tinha deixado algum sinal de que esteve lá. Isso me deixou com um nó no estômago. A grama alta ao lado da casa estava achatada, como se alguém tivesse se agachado ali. Não quero pensar em quanto tempo o homem pode ter estado lá para que a grama ainda estivesse amassada. Banjo deve ter estado vigiando por um tempo, e a lanterna foi o que finalmente me acordou. Acho que talvez alguma pessoa sem teto estivesse entediada e decidiu explorar, mas sim, se a minha vida fosse um filme de terror na época, eu teria passado por grandes problemas. Isso começou há alguns dias, no dia 5 de julho, quando recebi uma ligação da FedEx por volta das 22 horas. Eles queriam saber meu nome e endereço, que deveriam já saber, mas na hora eu não pensei muito sobre isso e passei as informações, pensando que poderia ser sobre um pacote perdido que havia voltado para mim. Não pensei muito nisso até receber outra ligação dizendo que não conseguiam encontrar o número da minha unidade e pedindo para eu ir até o roundabout perto da minha casa. Meu pai achou isso estranho, então ele dirigiu pela área para encontrar essas pessoas. Ele deu 4 voltas. Na primeira volta, não havia nada. Então, fiquei curiosa e o acompanhei na segunda volta, mas ainda não vimos nada. Voltei para casa e meu pai fez uma terceira volta. Ele encontrou um SUV cinza na esquina e os confrontou. Eles disseram ao meu pai que não eram os entregadores, então ele saiu para verificar novamente, mas na última volta, o mesmo SUV já tinha desaparecido. No dia seguinte, 6 de julho, por volta das 23 horas, ouvimos a campainha tocar. Desci para verificar e vi 2 pessoas que pareciam ter cerca de 20 anos, mas elas sabiam meu nome e estavam me chamando, o que era realmente estranho, pois eu nunca as tinha visto antes. Não me senti segura, então não fui até elas. Elas continuaram voltando, então chamamos a polícia. Os policiais me disseram para contatá-los se isso acontecesse novamente. No dia seguinte, 7 de julho, foi muito tranquilo e nada estranho aconteceu, então achamos que tinha acabado e seguimos com nosso dia. No dia seguinte, 8 de julho, também foi tranquilo, mas por volta das 23 horas, minha câmera de segurança flagrou alguém com uma máscara tirando fotos ou vídeos da minha casa. Chamamos o 911 e relatamos esse comportamento estranho. A polícia chegou em poucos minutos, mas, quando chegaram, aqueles garotos já haviam ido embora. Achávamos que tinha acabado, mas estávamos errados. Eu estava na sala de estar por volta das 3 horas da manhã do mesmo dia e ouvi um barulho do lado de fora da minha varanda. Ignorei no começo, mas depois ouvi novamente, então fui até a varanda para verificar e, para meu horror, estava cara a cara com o intruso. Comecei a gritar por ajuda e minha família desceu, mas aqueles 2 garotos correram embora novamente. Hoje é 9 de julho e eu não consegui dormir porque estou com muito medo. Mas como eles conseguiram meu nome e o que eles querem de mim? Em 2018, viajei para Seul por uma semana sozinha. Eu ainda estava estudando na época, fazendo um semestre no exterior em Kyoto. Seul é cara, então reservei uma cama em um albergue. Era para ser um dormitório misto para 6 pessoas.
Quando cheguei, descobri que eu compartilharia o quarto com 5 homens que já estavam lá. Naquele momento, eu ainda era bastante ingênua e não pensei muito a respeito. Além disso, o albergue já estava totalmente reservado. Havia um cara do Japão, um da Coreia, 2 da China e um da Alemanha no meu quarto. O alemão me deixou desconfortável desde o início, especialmente pela forma como ele me encarava, mas eu ignorei isso porque estaria fora o dia todo de qualquer forma. Todos os dias ele me perguntava se eu queria sair e ver os pontos turísticos juntos. Eu prefiro fazer isso sozinha, então sempre arranjava uma desculpa. Uma vez, aceitei seu convite para explorar Namyanju, mas foi muito desconfortável. Não tínhamos muito o que conversar além de pequenas conversas. Então, na manhã seguinte, enquanto eu estava me arrumando, passando maquiagem e fazendo o cabelo, ele simplesmente ficava lá me observando sem dizer nada. Fiquei realmente irritada e lhe disse: Dei, você pode parar de me olhar? Está realmente estranho. Mas ele apenas deu de ombros. Enfim, a semana toda eu me senti desconfortável, mas tentei ao máximo evitá-lo. Os outros caras do meu dormitório eram na verdade muito legais, até fomos jantar juntos uma noite. Então, no meu último dia, acordei cedo demais e voltei a dormir. Na próxima vez que acordei, ele estava sentado ao meu lado, tocando meu braço e ombro. Eu imediatamente me sentei e perguntei o que ele estava fazendo. Mesmo que ele estivesse apenas tocando meu braço, eu me senti muito enojada. Sempre pensei que gritaria e xingaria alguém em uma situação como essa, mas eu estava apenas atordoada e chocada. Ele então confessou seu amor por mim e disse que queria nos encontrar quando voltássemos para casa. Quando eu lhe disse que não era possível estar apaixonado depois de apenas uma semana, ele insistiu que conhecia seus sentimentos e queria me mostrar afeto. Eu me senti enjoada naquele ponto. Felizmente, ele estava saindo naquela manhã também e sugeriu que fossemos para o aeroporto juntos, mas eu insisti em pegar um ônibus mais tarde e, felizmente, ele concordou. Eu não via a hora de vê-lo ir embora e ficar sozinha. Fiquei aliviada por não ter visto ele no aeroporto, mas em um momento eu simplesmente comecei a chorar. Foi tão cansativo rejeitar suas investidas a semana toda e depois ter que dizer gentilmente que eu não estava interessada. Eu nem sei como consegui permanecer calma e educada com ele, mas quem sabe como ele teria reagido se eu tivesse sido agressiva. Olhando para trás, acho que deveria ter insistido em trocar de quarto. Depois dessa experiência, nunca mais duvidei dos meus instintos.